Então, pessoal, a gente vai ver uma aula de termometria, né? E aí a gente vai ver hoje um resumo bem simplesinho, né? Termometria vai ser a parte da física voltada para o estudo da temperatura, tá bom? E nessa aula a gente vai ver razão de transformação, né? Variação de temperatura, as suas escalas e sua variação, e dilatação térmica. Lembrando que termometria vai falar de temperatura em si. Então vamos ver o que é temperatura. Temperatura nada mais é que uma grandeza física que mensura a energia cinética das partículas, ou seja, a sua agitação. Ela mede essa agitação e aí a gente sabe se está muito agitada, maior temperatura, menos agitada, menor temperatura. Então, no fundo, a agitação é a temperatura, que na verdade é a energia cinética das partículas. Então, a gente vai ver a razão de transformação, que tem a ver com a ação de medir. E aí a gente vai ver que existem 3 formas de medir a temperatura, conhecida como escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá bom? E as escalas, elas se correlacionam de acordo a uma tabelinha que a gente tem que conhecer. Primeira afirmação, a escala Kelvin não é grau e ela parte do zero absoluto. E a Celsius não, ela vai ser o menor número, menos 273, 0 ponto de fusão e 100 ponto de ebulição da água aí, viu? Fahrenheit a gente não usa muito, mas os Estados Unidos usa, só que a gente tem que saber uma razão de correlação desses dois aí, desses 3 na verdade. Primeira razão, a primeira equaçãozinha, a segunda aí. Depois a gente vai falar dela mais adiante. Dilatação térmica vem a ser a ação de aumentar de acordo ao aumento ou diminuição de alguma temperatura de algum objeto. Tem a dilatação linear, que é em uma dimensão, a dilatação superficial, né, que é o ato de aumentar em 2 dimensões, e a dilatação volumétrica, que vai ser aí em 3 dimensões. Bem, a dilatação linear. Nós vamos ter um exemplo, né, uma barra de ferro a 20 graus, ela tem um determinado comprimento. A 80, ela vai aumentar esse comprimento e a variação desse comprimento, ou seja, o ΔL, né, esse valor tem correlação com o comprimento inicial, um coeficiente linear e a variação de temperatura. Esse coeficiente depende do material. E aí é a mesma coisa para a dilatação superficial. A única diferença aí vai ser que, lembra, em 2 dimensões, né? Esse aumento vai ser tanto em uma dimensão quanto em outra, no seu comprimento quanto na sua largura. E o aumento dessa área aí vai ser a mesma coisa da dilatação linear, né? Tem razão com a área inicial, o coeficiente, né, que depende do material, e a variação da temperatura, né? Vemos também que a dilatação volumétrica, né, vai ser uma dilatação em 3 dimensões, em que o aumento vai se dar na altura, no comprimento e na largura. A equação também vai depender do volume inicial, o aumento dessa variação aí, do coeficiente, que agora é chamado de antes alfa linear, beta superficial e gama para o coeficiente volumétrico, e o aumento da temperatura aí, tá bom?